E aí, pessoal? Bom, então vamos lá, seguimos aqui com as nossas questões comentadas, né? Questões aí de provas do ano de 2020, hashtag 6 aqui, pessoal. Vamos lá então, olha só. Deixa eu passar aqui. Opa, não quer passar, pessoal? Pera aí, vamos lá. Agora foi. Essa provinha aqui do ano de 2020, né, pessoal, tá? Prova para o IDAF, se eu não me engano, né? IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, tá, pessoal? Vamos lá. Questãozinha bem legal, bem interessante. Essa aqui era para o cargo, se eu não me engano, de engenheiro agrônomo. Diz assim, ó, após a leitura atenta do trecho, depois chegou a idade em que subir para a casa de campo com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento. Pois era, olha só que legal, vamos destacar aquele pois ali, gente, olha só. Pois era impossível deixar a turma aqui na praia e os primeiros namorados. Assinale a alternativa que justifica o devido emprego da vírgula no fragmento destacado. Então, ele quer saber justamente, ó, o que é que justifica, tá, a vírgula no fragmento destacado. O fragmento destacado começava aqui, tá, pessoal, no pois, ia até aqui, ó, até namorados. Então, ele queria saber por que nós tínhamos essa vírgula aqui antes do pois. E aí, evidentemente, né, fica em foco ali o nosso nexo pois. E aí nós precisamos lembrar de algumas coisas. O pois, pessoal, normalmente é utilizado como um nexo conclusivo, tá? Como um nexo conclusivo, mas ele também pode ser e é muito utilizado como nexo explicativo. Tem alguns casos que ele pode aparecer como causal, mas a gente nem vai entrar nele agora, porque esse pois vai aparecer em outro momento. Vamos trabalhar aqui com o pois conclusivo ou explicativo. O que acontece, gente? Tanto o pois conclusivo quanto explicativo, lembra, né? O conclusivo introduz uma oração coordenada, sindética, conclusiva. O explicativo introduz uma oração coordenada, sindética e explicativa. Então, percebam que assim, ó, como os dois introduzem uma oração coordenada, sindética, e por regra geral, você que já está estudando língua portuguesa sabe disso, a regra geral diz o seguinte, né? Que para separar uma oração coordenada sindética de sua oração coordenada assindética, como regra geral, claro que nós temos algumas exceções, nós teremos uma vírgula aqui de caráter obrigatório, certo? Então, olha só, a gente já começa partindo desse pressuposto. Regra geral, a vírgula aqui que separa uma oração coordenada sindética de sua oração coordenada assindética, salvo algumas exceções. Por exemplo, o e aditivo, né, pessoal, que se une orações de mesmo sujeito, a vírgula é proibitiva. Se ele une orações de sujeitos diferentes, ela é facultativa, ela é opcional. Então, tem que tomar cuidado em relação ao ezinho aditivo, que é uma excepcionalidade dentro das orações coordenadas sindéticas, né? Agora, de novo, como regra geral, ó, como RG, regra geral, a vírgula que separa uma oração coordenada sindética de uma assindética, ela é obrigatória, certo? Então vamos ver se só com isso a gente já consegue eliminar alguma informação. Na letra E ele diz assim, ó, utiliza-se facultativamente a vírgula antes da conjunção pois por ter valor explicativo. Se for valor explicativo de fato, pessoal, a vírgula antes é obrigatória, cai fora, tá? Utiliza-se facultativamente a vírgula antes da conjunção pois por ter valor conclusivo. Pessoal, se eu tivesse o pois, tá, introduzindo a oração conclusiva, essa aqui, a vírgula antes ali, tá, nem poderia aparecer dessa forma. Sabe por quê? Pelo seguinte, vamos lá. O pois conclusivo, ele aparece posposto ao verbo. Posposto ao verbo. Já o pois explicativo, ele é anteposto ao verbo. Mas marques qual verbo, tá? Ele é anteposto ao verbo da oração que ele introduz, evidentemente. Assim como o conclusivo é posposto ao verbo da oração que ele introduz. Olha o detalhezinho aqui, ó. Tá? O pois aqui está introduzindo, né, a oração, certo? Percebe que ele vem antes do verbo, ó. Ele vem anteposto, ele não pode ser conclusivo aqui, gente. Ele só poderia ser conclusivo se eu tivesse assim, ó, por exemplo, claro que nós teríamos que reformular toda a estrutura, né? Mas seria assim, ó, vamos imaginar, eu tenho um ponto e vírgula ali quebrando as orações, aí teria assim, ó, era, vírgula, pois, vírgula, tarará, tarará, tarará. Percebe que agora esse pois ele apareceria posposto ao verbo.
Então, o pois, para ser conclusivo, ele tem que ser posposto ao verbo. Não é à toa, ó, que como ele aparece como um nexo deslocado, né, eu vou começar, então, na verdade, a minha oração, quando ele for conclusivo pelo verbo e não pelo nexo, esse pois aqui que será o pois conclusivo, tá, gente? Então, lembra, ó, pois conclusivo é posposto ao verbo, que não é o caso ali. Então, ele não tem valor conclusivo coisa alguma. E fora esse outro detalhe, que a vírgula seria facultativamente utilizada. Não, ela seria obrigatoriamente utilizada, tá? Letra C, diz assim, ó, utiliza-se vírgula antes da conjunção pois, por ter valor explicativo. Até aqui, tudo bem, tranquilo. Mas falta empregar uma outra vírgula após a conjunção. Não, mentira, gente, tá? Até porque ali não é nexo deslocado, é um nexo introduzindo justamente a nossa segunda oração, tá? Cai fora também a letra C de Canadá. Utiliza-se vírgula facultativamente antes ou depois da conjunção pois, por ter valor conclusivo. Não, é aquilo que a gente estava falando. Se ele fosse de fato um pois conclusivo, coisa que ele já não é, e a gente vê pela posição, ele seria, né, ó, entre vírgulas ali, seria posposto em relação ao verbo, tá, gente? E aí as vírgulas seriam de caráter obrigatório e não facultativo. Por eliminação, só pode ser a letra E de Equador. Vamos ver? Utiliza-se a vírgula obrigatoriamente antes da conjunção pois, por ter valor explicativo. Perfeito, gente, tá? Que é esse caso aqui, né? Tá introduzindo uma oração coordenada sindética e explicativa e a vírgula antes da oração coordenada sindética, né? Como regra geral, ela é obrigatória. A particularidade que a gente tem é para o pois conclusivo, tá? Mas, ô Marques, e se fosse qualquer outro nexo conclusivo aqui, ó, introduzindo uma oração conclusiva? Seria a vírgula antes do nexo e o nexo introduzindo a oração, tá? Então, por exemplo, João estava doente, vírgula, logo ficou em casa. Então, ficou em casa. Por isso, ficou em casa. Tudo isso é exemplo de oração conclusiva, tá, gente? Ah, ô Marques, mas eu não poderia falar então, né? João estava doente, vírgula, pois ficou em casa? Não. Porque daí eu teria o pois antes do verbo, e pois antes do verbo é explicativo. Mas, Marcos, como é que eu poderia colocar o pois, então, nessa oração que tu nos trouxe agora? Seria assim, ó, João estava doente, ponto e vírgula. Ficou, vírgula, pois, vírgula, em casa. Aí sim, pessoal, aí eu estou deslocando meu nexo, estou colocando meu nexo posposto, agora sim eu posso fazer o uso do pois, e aí esse pois seria conclusivo. Eu poderia colocar os outros nexos conclusivos? Poderia. João estava com febre, ponto e vírgula. Ficou, vírgula, logo, vírgula, em casa. Ficou, vírgula, então, vírgula, em casa. E assim vai. Poderia fazer essa reestruturação. Tá bom, gente? Tranquilo? Então tá, ó, espero que vocês tenham gostado de mais essa questão, tá? Assiste aí quantas vezes você quiser para pegar bem essa partezinha, que é uma parte bem chatinha. Mas o que a gente precisa lembrar basicamente é isso, né? O pois, ele normalmente aparece como conclusivo ou explicativo. Explicativo antes do verbo, conclusivo depois do verbo. Explicativo, antes, né, do pois vai aparecer uma vírgula de caráter obrigatório. Conclusivo, aí o pois, como ele aparece depois do verbo, ele aparece deslocado e aparecerá entre vírgulas. Fechou, pessoal? Não esquece de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Te vejo na próxima questão. Até lá, tchau, tchau.